E encerrando essa semana especial de magia, hoje a gente vai falar, atendendo a pedidos, de magia cabalística. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana tivemos uma semana especial aqui no Zoar Diário. A gente não estava lendo uma paraxá específica, né? Porque estamos com Pêssar, e eu decidi fazer uma semana especial de vídeos falando de magia. Confesso que me surpreendi com o alcance dos vídeos, né? Deu mais interesse aí do que eu imaginava, e só por isso eu já também queria agradecer vocês por todo o carinho, por toda a repercussão. Queria lembrar também, algumas pessoas, né, me perguntaram isso, mandaram comentários e tal. Tudo que eu expressei aí nos vídeos ao longo da semana tem muito aí da minha opinião, né? Ou quase tudo é minha opinião, gente. Lembra que não é a voz da verdade, tá? Eu apresentei as coisas de um modo sempre dentro do possível, claro, teórico, mostrando quais são as vertentes de magia e colocando o que eu vejo dessas vertentes. Mas não é a voz da verdade e nem pretendo ser a voz da verdade, tá? Obviamente que tem gente que vai discordar daquilo, tem gente que discordou nos comentários, fiquem à vontade para isso. O espaço é para isso também, para debate, tá? Sintam-se à vontade para isso. Bom, hoje a minha ideia é falar então um pouco, e inclusive atendendo a pedidos, de magia cabalística. Mas eu já poria aqui o primeiro ponto, talvez, de discussão, né? Já poria magia entre aspas, e isso talvez vai ajudar a entender muito do que a gente falou ao longo da semana. O que eu estou chamando aqui de magia cabalística, não existe esse termo em hebraico. Na verdade, o termo é a Kabbalah prática, né? Kabbalah Maasit. Essa Kabbalah Maasit, ela viria como oposta à Kabbalah Iyunit, a Kabbalah teórica, né? Então, o que é? Você teria, por exemplo, a Kabbalah mais interessada em estudar um sistema como a árvore da vida, esse esquema aqui atrás de mim, né? E a Kabbalah teórica, a Kabbalah prática, ela está mais interessada em usar isso na prática, né? Em aplicar. Então, você tem grandes autores estudiosos da Kabbalah, como Gershon Scholem, que talvez seja um dos maiores, que diz que a Kabbalah prática é mais antiga do que a teórica, né? Então, a ideia do Gershon Scholem é que a Kabbalah nasceu como algo eminentemente prático e que depois foi ganhando um corpo teórico, né? Então, a ideia dele é que a origem da Kabbalah, ela realmente era mais mágica, se você quiser chamar assim, do que teórica. Agora, por que eu estou chamando aqui de mágica, mas eu estou falando que não é mágica, né? Então, eu estou chamando de mágica por falta de um termo talvez melhor ou mais famoso. Eu vou propor um termo, né? Mas por que eu estou falando ao mesmo tempo que não é mágica? Se você perguntar ao longo da história para qualquer cabalista, né, se o que ele está fazendo quando ele está usando a Kabbalah prática, se é mágica, né, ele vai te dizer que não. Ele não vai se chamar de mago e ele não vai falar que ele está fazendo mágica. Ao contrário de outras pessoas ao longo da história que vão dizer. Então, hoje, modernamente, se você perguntar para algumas pessoas famosas nesse ramo, elas vão falar: não, eu sou mago, eu estudo magia e eu estou fazendo magia, né? Ou, como eu falei, na Idade Média, grandes autores, eles vão falar: eu estudo magia, né? E eles vão falar, por exemplo, eu estudo magia cerimonial, eu estudo magia modernamente, do caos, né? E eles vão falar que são magos. Um cabalista não ia usar esse nome, ele não tem esse termo no hebraico, tá? Então, assim, enquanto alguns, digamos, fazem questão de ser chamados de mago e de se identificar com uma escola chamada magia, a Kabbalah parece que faz questão de não ser chamada magia, né? Você ia dizer o seguinte: eu estou usando Kabbalah prática, mas não é magia. Tem vários motivos para isso, tá? O primeiro e talvez o mais primordial é que pela Bíblia, né, pela Torá, a ideia de mago tem uma conotação muito negativa. Vocês provavelmente sabem disso. Existem não poucos versículos falando de como você é proibido a usar magia, feitiçaria, sistemas de adivinhação, e a gente vai voltar nisso nesse vídeo, tá? Porque é uma pergunta que sempre surge, né? Ah, mas como é que então existe Kabbalah prática, que alguns acham que é magia, e tem essas proibições todas da Torá, né? Então, essa é a primeira questão, realmente. O cabalista ele não vai falar que está fazendo magia se é algo evidentemente proibido pela Torá. Bom, então, em termos hebraicos, o que acontece? O cabalista, ele fala que ele é cabalista prático, e as expressões que ele fala é assim: eu estou usando o nome de Deus, né, para fazer algumas mudanças na realidade, para alterar a realidade.
E aí você fala assim, ah, mas é um jogo de palavra. Não, não é. Não é só uma questão de jogo de palavras. Quando o cabalista se coloca como usando o nome de Deus para alterar a realidade, isso já dá todo um enfoque diferente, uma abordagem diferente e consequências diferentes, que é o que eu pretendo também abordar um pouco nesse vídeo. Então, assim, modernamente, eu acho que o que a gente poderia traduzir melhor a Cabala prática é por teurgia e não magia. Eu acho que eu já abordei isso em algum vídeo. O que que é, talvez, uma definição boa de teurgia? Não estou preocupado com definição de dicionário, tá? Uma definição livre. Teurgia é uma magia, entre aspas, feita de maneira divina ou de maneira sagrada, de maneira religiosa, né? Ou seja, permitida pela religião, dentro dos limites religiosos. Então, ao contrário de um sistema mágico, que muitas vezes é desvinculado de um sistema religioso, né? Muitas vezes o sistema mágico ele é autônomo por si só, o sistema teúrgico ele está inserido num contexto religioso e funciona dentro disso. Ou seja, ele usa as bases sagradas de uma religião. Então, teve um comentário aí, justamente, acho que foi no vídeo de ontem, que alguém, foi no vídeo da magia do caos, que alguém falou assim, meio que ironicamente, né? Ah, mas então, você vem de uma tradição super dogmática e está criticando a magia do caos por não ser dogmática. É justamente esse é o ponto, né? Uma das diferenças, por exemplo, da Cabala Prática é que ela trabalha dentro de um sistema dogmático. E isso, claro, tem seus pontos fortes e negativos, né? Os seus pontos a favor e seus pontos contra. O fato dela ter um sistema dogmático a diferencia de sistemas mágicos que não vão ter, como eu falei no sistema da magia do caos, e que, a meu ver, é um ponto fraco muito grande, né? Então, enfim, quando eu falo que a Cabala Prática é uma teurgia, e você está fazendo mudanças usando o nome de Deus, os cabalistas e as pessoas que conviviam com os cabalistas viam esses caras mais como fazedores de milagres do que como magos. Percebe a diferença que eu estou falando? Que não é só uma questão de nomenclatura, né? Então, assim, na prática, se você falar assim, ah, eu não quero entrar nessas minúcias, eu não quero me preocupar com esses detalhes. Se você quiser pôr tudo no mesmo saco, você vai pôr, né? Você vai falar, bom, cabalista prático também está fazendo magia, você, Yair, está brincando com a linguagem, você está falando, né? Eu entendo que você pode falar que é magia, porque na prática, no efeito final, vai ter a mesma coisa. Um cabalista vai fazer curas, um cabalista vai fazer amuletos, a gente vai falar daqui a pouco. Ele vai usar erva, quase que as mesmas coisas que a gente viu ao longo da semana. Mas se você for minucioso, a fonte de onde está vindo é totalmente diferente. Eu não estou. A base, né, de conhecimento é totalmente diferente. Então, como eu falei, enquanto alguns estão falando, eu sou um mago, eu estou trabalhando num sistema de magia e usando tais e tais ferramentas, o cabalista ele está falando, minha base é a Bíblia, é o judaísmo, é o Deus de Israel, eu estou usando o nome de Deus, eu estou trabalhando desse contexto, então no máximo que eu estou fazendo é um milagre. Eu estou transformando a natureza como um milagre. Não sou um mago. Não me chame de mago e de mágico, né? Então, nesse tipo de coisa, por exemplo, a gente entra, vocês já devem ter visto, tem muita gente que insiste em falar que Moisés era um mago. É aquela coisa. Você pode falar que Moisés é um mago? De certo modo, é aquilo. Se você não quiser ser minucioso, pode, tá? Olhando ali o resultado final dos atos dele, pode. Então ele fazia descer comida do céu, né, o maná, ele fez o cajado dele virar uma serpente, ele abriu o mar vermelho. Se você tiver uma visão, vou chamar de laica do assunto, você vai pôr Moisés como um grande mago. E eu já vi vários livros de magia chamando Moisés de mago. Quando você olha dentro de uma perspectiva religiosa, é impossível você chamar Moisés de mago. Você vai falar que Moisés está fazendo tudo o que ele fez amando de Deus e ordenado por Deus. Então ele não tem como ser um mago. Ele é um teurgo, né? Não sei se é esse o termo, mas ele está trabalhando com teurgia e não com magia, tá? Então, quando a gente for, como eu falei, mais para frente do vídeo, eu pretendo abordar tanto as proibições e restrições que isso traz para um cabalista, quanto isso vai delimitar um pouco digamos, o caráter do cabalista prático, né? Isso vai implicar que o cabalista prático ele tem que fazer um trabalho sobre si para poder operar. Ao contrário de na magia, a ideia é mais ou menos assim: se você dominou a técnica, você opera. Você não precisa ter um trabalho interno para ser mago, né? Então, até foi a minha crítica um pouco no vídeo da segunda-feira da magia cerimonial. Você vê um monte de magos cerimoniais que realmente são
ali conhecedores da técnica, mas não têm o mínimo trabalho interno. Eles têm um ego enorme, eu chamei às vezes ali, tem uma mentalidade mais infantil, não desenvolvida. Então você vê o quê? Em termos de desenvolvimento psicológico e humano, eles não fizeram muito o trabalho, eu acho, tá? De novo, é uma opinião, né? Por isso que eu comecei o vídeo falando que é uma opinião. Em termos de técnica, eles estão muito bem. Então, na magia, as duas coisas andam um pouco separadas, né? Você consegue ser bom na prática sem ter feito um trabalho interno. Na Kabbalah, a coisa anda mais junto. A ideia é, enquanto você não amadureceu como pessoa, não fez um trabalho de autoconhecimento, de autotransformação, de conexão com o próprio divino, você não vai ter como fazer magia, né? Não vai ter como fazer um milagre, porque envolve a sua própria piedade, a sua própria humildade, enfim, e traços de caráter assim. A gente também vai falar isso, né? Quais que são talvez alguns traços desse praticante, que aliás é chamado Baal Shem, a gente também fala disso. Bom, quando a gente então começa a falar de uma das cabalas práticas mais antigas do mundo, eu falei do Gershon Scholem, né, que fala que ela veio inclusive antes da cabala teórica. Uma das mais antigas, mencionadas já no Talmud, né, que é um livro também super antigo, são as mancias, né? O que são as mancias? São as adivinhações, né? Então você tem, por exemplo, quiromancia, a leitura da mão, se bem que não é a do judaísmo, tá, que eu estou falando, ou a da cabala. A mais antiga de todas é a oneromancia. O que é a oneromancia? A leitura de sonhos. Então, na verdade, eu falei que está no Talmud, mas já tem na Bíblia, né? O José, por exemplo, ele é posto ali como um leitor de sonhos, um intérprete de sonhos, ele interpreta os sonhos do faraó e tal. Então, era uma coisa, assim, já muito comum de você ter, eu diria, na cultura do Oriente Médio em geral, não vou nem pôr em Israel, no Egito, Babilônia, fenícios, cananeus, outras regiões, né? E na Cabala Prática, realmente, é uma das primeiras coisas que aparece como uma magia, né? Como um primeiro conhecimento espiritual que o cabalista prático pode ter. Tá? Num segundo momento, um segundo tipo de magia que surge, e para quem me acompanha um tempo já viu esse tema ser abordado por mim, é o que aparece nos trabalhos chamados de Halot e Merkavah. Por que eu digo que vocês já viram? Porque a gente fez um financiamento coletivo, né? Ajudado inclusive pelo Frater Goya, me apoiou na época, tal, me apoia até hoje, mas na época em especial, a gente lançou um livro com os principais textos, né, da literatura de Halot e Merkavah. Não vou entrar muito no detalhe, mas para quem lembra, é uma literatura baseada em Ezequiel. Então, de novo, a gente retoma a Bíblia. Vamos lembrar o que acontece com Ezequiel, basicamente. Ele entra ali num estado meditativo barra profético e sobe aos céus e vê todo o palácio divino. Por isso que é o nome Eihalot, ele vê palácios celestiais. Então, um segundo tipo de prática cabalística, que veja, ainda nesse sentido não é muito mágico, ele não está alterando a realidade, mas era uma prática cabalística normal, era você entrar num transe, entrar num êxtase místico, e você tinha visões dos céus, mais ou menos elevadas, né? Você podia ir até mais altos céus ou mais baixos céus, dependendo das visões, você tinha alguns místicos que relatavam ver o próprio Deus, ou alguma faceta de Deus. Eu sei que isso é controverso, também não vou entrar na questão, o quanto dá para ver Deus ou não dá, tem essa discussão, mas você tinha esse tipo de literatura, desde Ezequiel e daí para frente, até início da Idade Média, né? Toda essa literatura de Halot e de Merkavah. Agora, por que eu estou falando isso, né? Dessa oneromancia e principalmente dessa literatura de Halot e Merkavah? Porque aqui aparece justamente a característica que eu falei. E para quem lê o livro vai saber. Como é que o Talmud fala que essas pessoas faziam isso? E a gente sabe que elas faziam assim, usando o nome de Deus, percebe? Então, aqui a gente já começa a ver o uso da Kabbalah prática, né? Apoiada num uso, digamos, religioso, que eu estou chamando de religioso porque eu usava o nome de Deus. Ao contrário, por exemplo, talvez de outras culturas que também tinham os desdobramentos, as viagens para fora do corpo e tal, tal, tal. Sei lá, outras culturas, por exemplo, iam usar uma erva de poder, né? Muita gente já me perguntou sobre isso, se no judaísmo tem, se na Kabbalah tem. Então, por exemplo, uma cultura xamânica, né? Vai usar uma erva de poder. Outra cultura talvez vai usar... não vou ficar dando exemplo, mas tem uma erva de poder. Na Kabbalah, tal, até onde a gente sabe, não se usava muito. O que você usava? O texto sagrado. Eu fico meditando no texto sagrado, eu fico meditando num versículo, eu fico meditando no nome de Deus, e isso me serve como catapulta ou plataforma para ir para o mundo celestial.
Então, percebe como eu falei? O ponto de partida já é totalmente diferente? Bom, e aí você já está fundando, digamos, uma escola, realmente uma escola fundacional, que vai te dizer o quê? O nome de Deus começa a fazer mudanças, né? O nome de Deus consegue te transportar para qualquer lugar, mudar a realidade, tal, tal, tal. Bom, se a gente continuar na própria escola de Halot e Merkavá, para falar um pouco sobre a magia cabalística, né, ou a cabalá prática, os praticantes desenvolvem a ideia, isso aí já não é Ezequiel, é um pouco mais para frente, de que quando você está viajando pelos palácios de Deus, você tinha que ter o quê? Selos, né, para mostrar aos anjos que guardam os palácios. Por que eu estou falando isso? Se você assistiu o vídeo de ontem, da magia talismânica, né, vai aparecer isso. Então, também já começa logo no início, nos primórdios da Kabbalah prática, a ideia de você ter sigilos, amuletos, talismãs, ainda não talvez como uma ideia muito protetiva, se bem que tem um pouco, né? Você mostra para o anjo para não ser atacado, mas com a ideia de que se você tiver certos selos, certos talismãs, isso te concede acesso a novos níveis. Essa é talvez a primeira ideia dos selos e dos sigilos na visão cabalística. Depois, quando a gente chega um pouco mais na Idade Média, vão surgir também os selos para proteção no judaísmo e na Cabalá, tá? Mas num primeiro momento, realmente aparece a ideia de que os selos eles são para abrir espaço, né, na espiritualidade. Então veja, não é para invocar um anjo, como acontece na Goécia, tá? E que a gente vai falar que também vai aparecer depois no judaísmo. Eu falei do livro Picatrix ao longo da semana. E não é para proteção, mas é para realmente o praticante ascender espiritualmente. E aí, de novo, como é que eram compostos esses selos? Para quem leu o livro que eu traduzi, né, de Merkavá, basicamente nomes de Deus. Então, você pegava letras do alfabeto hebraico, punha ali numa ordem que hoje a gente dificilmente reconhece, né, são letras, sequências de letras, mas que a gente sabe que são nomes de Deus ou o nome do próprio anjo. Então, de novo, a ideia de que eu sabendo esses nomes secretos, esses nomes divinos, eu consigo ascender espiritualmente, melhorar espiritualmente e conhecer mais sobre Deus, tá? Bom, e aí, baseado nisso, eu vou, digamos, para quase que uma segunda linha uma segunda vertente de magia cabalística, ou de cabalá prática, que é toda inspirada no Sefer Yetzirah, o livro da formação. Se a gente falar cronologicamente, a gente tem duas considerações a fazer. Do ponto de vista da tradição, o Sefer Yetzirah é mais antigo disso aqui que eu estou falando da Halot. Por quê? Porque, tradicionalmente, o Sefer Yetzirah é atribuído a Abraão. Então, viria antes de Ezequiel, viria antes de José, que tinha os sonhos, viria antes do Talmud e tal, né? Agora, quando a gente fala historicamente, essa é a segunda vertente, a gente sabe que provavelmente não, né? Que o Sefer Yetzirah não é dessa época, ele é um pouquinho posterior. Mas, enfim, qual que é a própria base, então, do Sefer Yetzirah, né? Sem entrar em muito detalhe, porque senão a gente fica uma hora falando só do Sefer Yetzirah. Mas o Sefer Yetzirah traz uma visão de mundo muito interessante, que eu não vejo muito em outras linhas de magia, vamos chamar assim, que é o quê? A ideia de que as letras do alfabeto contêm poder. Veja, a ideia de que a linguagem tem poder, isso é muito comum em todas as linhas de magia. Mas a ideia de que as letras são os blocos construtores do universo, e ao usar essas letras, ao manipular essas letras, você consegue manipular o universo, isso é uma visão muito única do Sefer Yetzirah. Até onde eu sei, quem tem um pouco de algo parecido a isso é o islamismo, e talvez até por ser uma religião bem parecida, bem irmã, né, do judaísmo. Mas fora disso eu não conheço. Então, essa ideia que está aparecendo aqui nos amuletos, de eu usar letras, e com as letras eu consigo acessar níveis de realidade, tal, 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 vem muito do Sefer Yetzirah. Agora, no Sefer Yetzirah, isso é levado a um nível, assim, muito longe, né? Com essa manipulação de letras, você pode fazer um monte de coisas. Para quem já leu o Sefer Yetzirah, ou já viu algum curso meu ou de outra pessoa, sabe do que eu estou falando. É realmente, assim, um poder absurdo. Basicamente, a ideia do Sefer Yetzirah é o próprio Criador criou o mundo com as letras. Então, quando você está usando as letras do alfabeto hebraico, você está emulando o Criador. Veja de novo a ligação com a Bíblia, né? Com o motivo religioso. Você está se tornando o Criador em um menor nível, né? Assim como Deus Criador, que é o Elohim do Gênesis, criou o mundo com as letras, você
consegue criar. E aí justamente também entra uma outra questão muito inovadora, eu diria, do Sefer Yetzirah, que também eu não vejo às vezes muito reforçada em outros ramos de magia, que é a famosa questão do golem, né? E vale a pena, claro, a gente se deter aqui alguns minutinhos falando do golem. Bom, o que é o famoso golem? O golem é uma tradição também bastante antiga, também aparece no Talmud, no Sefer Yetzirah, e eu queria citar os dois casos do Talmud antes da gente avançar. Mas, basicamente, assim, o golem é a ideia de que eu, se eu tenho um nível alto de conhecimento desta manipulação que eu estou falando, das letras do alfabeto, e claro que aqui eu esqueci de falar, eu estou falando do alfabeto hebraico, né? A ideia de tudo isso é que não funciona com qualquer alfabeto, funciona com o alfabeto hebraico pelas características naturais que ele tem de ser a língua sagrada, a língua usada por Deus, a língua original da criação, né? Desculpa, eu esqueci esse lapso meu, né, de não falar do hebraico. Bom, então, se eu conhecer o alfabeto hebraico e aprender a manipular as letras, eu tenho um poder criativo tão grande, como eu dizia, que eu consigo, inclusive, dar vida à matéria inerte. Pegar, por exemplo, um monte de barro e dar vida. Bom, de onde que vem essa ideia? Como eu falei, o próprio Deus faz isso no Gênesis, né? Se você lê a descrição de como Deus cria Adão, ele pega um monte de barro e coloca a vida nele. Adão foi criado do barro da terra. Então, a ideia de alguns cabalistas práticos é, vamos tentar refazer isso. Há indícios, né, históricos bem confiáveis de que em algumas escolas de cabalá prática, quando você ia formar um cabalista prático, meio que o teste final dele era esse, né? O teste de conclusão de curso, digamos, o TCC desse cabalista prático, era ver se ele ia conseguir fazer o golem. Se ele fizesse, era ali a prova de que ele era um cabalista prático digno de ser chamado assim, né? Bom, no Talmud eu falei que tem duas histórias contadas sobre o Golem. As duas estão num tratado chamado Sanedrim, né? Uma delas conta de um sábio amoraíta, amoraítas são os sábios ali da época do Talmud, chamado Abba, eu não vou lembrar o sobrenome dele, mas ele é conhecido como Rava, né? O grande mestre. Rava é literalmente isso. E que conta que ele criou literalmente uma pessoa. E ele, bom, essa pessoa não era exatamente uma pessoa porque ela tinha, digamos, algumas faculdades mentais complicadas. Ela não conseguia falar, tal, tal, tal. Então tem também essa discussão. O quanto que o Golem realmente é uma pessoa, né? Ela é meio que um Frankenstein, né? Esse Golem. Mas, enfim, o Rava cria um Golem. E tem uma segunda história, que talvez é a mais famosa, que dois sábios estavam estudando as leis da criação, e aí por isso, geralmente a gente entende que eles estavam estudando justamente o Sefer Yetzirah, e eles criaram um bezerro, uma novilha, né? E eles mandaram a novilha um para o outro, tal, 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 e eles fizeram o abate dessa novilha e comeram, né? Fizeram uma refeição com ela, como se fosse uma novilha normal. Então, era uma história, uma tradição conhecida, veja, já no Sefer Yetzirah, já no Talmud, essa ideia do Golem. Agora, não só essa ideia aparece na Kabbalah prática, então, de que você, um cabalista prático de nível, consegue colocar vida na matéria, mas que também consegue devolver vida a quem perdeu. As histórias de reviver alguém, de ressurgir, né? Que também aparecem na Bíblia, tem várias. Talvez o caso mais famoso do profeta que visita a viúva, né? O Eliseu, que visita a Sunamita e ajuda ela a reviver o filho dela. Bom, então a ideia, quando você vai ver para Kabbalah, é você está usando de novo os nomes de Deus. Aliás, não só eu falei aqui de pôr vida, de dar a vida de volta, mas também de matar. Você tem aquela passagem famosa em que Moisés mata um egípcio, né? Que ele vê o egípcio chicoteando, eu ia falar chibatando, né? Chicoteando um escravo hebreu, e os comentaristas de tipo cabalístico, eles falam que como é que Moisés matou aquele escravo? Aquele egípcio, desculpe, sem levantar um dedo, sem levantar a mão, ele usou um nome divino. Ele teria acessado a alma daquele egípcio, sabia onde ela estava ligada e usando um nome divino, ele desligou a alma dele, digamos, né? Então, você pode usar os nomes de Deus claramente aí para matar, para reviver, né? Para dar vida ou para tirar. E, de novo, por que eu falei que essa me parece uma coisa muito típica do Sefer Yetzirah e da Kabbalah prática? Eu não vejo muito outras magias falando disso. Tem um pouco, a gente falou disso ao longo da semana, não lembro que vídeo, a alquimia. Parece que toca um pouco nisso, essa ideia de poder dar vida a algo, a ideia do homúnculo, né? Mas tirando isso, outros ramos de magia não se preocupam com essa questão exatamente da vida, do reviver, né? É algo bem típico da cabala prática,
talvez um pouco de novo no islamismo, eu já vi isso. Bom, então, veja, esses são os primórdios, eu estou chamando, da Cabala prática. Começou com mancias, e principalmente a oneromancia, a leitura de sonho, os êxtases místicos para conhecer os mundos superiores, já usando o nome de Deus e sigilos, e as tradições do Sefer Yetzirah, tá? Onde eu tenho aí um pressuposto de usar letras dos nomes de Deus, ou letras do alfabeto hebraico, não só do nome de Deus, para mudar a realidade. E a ideia, inclusive, de criar vida, tirar a vida, dar vida, né? Bom, um pouco mais para frente, a gente começa a entrar, aí eu já estou falando de Idade Média mesmo, numa época que a Kabbalah prática começa a ganhar o corpo teórico dela, o que o Gershon Scholem chamou de corpo teórico, e ela começa a desenvolver também rituais mais elaborados, digamos assim, né? Ela sai dessa parte halot e ela entra em algo mais robusto, que é o que a gente poderia chamar, conforme o vídeo lá da segunda-feira, a alta magia, a magia cerimonial. Então, a Kabbalah começa a desenvolver rituais mais complexos, rituais mais elaborados, e começa a surgir a Goécia judaica, né? Goécia, entre aspas, porque a gente não chama de Goécia. Eu falei disso no vídeo respectivo. São rituais ligados à tradição vai pôr com o rei Salomão, a gente sabe que dificilmente esses livros realmente vieram do rei Salomão, mas aqueles livros que eu mencionei no vídeo. Mafteach Shlomo, a chave de Salomão, Testamento de Salomão, a carta para Rehoboão, mas são livros falando de quê? A ideia de que o praticante consegue invocar entidades espirituais. Então, veja, isso não é muito de Halot, isso não é muito do Sefer Yetzirah, isso não está na Bíblia, né, no Talmud, começa a aparecer na Idade Média. Então, a ideia de que eu consigo invocar entidades, tanto anjos como demônios, né? Aí realmente aparece a ideia assim. E aqui, por que que eu falo, inclusive, Goécia, entre aspas? Se você assistiu os vídeos da semana, eu falei que a Goécia moderna, por exemplo, do Le Megueton, que é um livro lembra, do século XVII, tem aí um problema, inclusive, do que é um daimon, um demônio, criou uma hierarquia de 72 e tal. Aqui nós não estamos falando disso. Quando o livro judaico, né, os livros cabalísticos falam de Goécia, é demônio no sentido demônio, tá? Não tem hierarquia, é realmente a palavra demônio, tá? Não é daimon, tá? Então, é a ideia assim, aquelas histórias até famosas, talvez vocês já ouviram falar, de que Salomão prendeu o rei dos demônios, né? Eu não quero falar aqui o nome dele, vou falar em português, vai, Asmodeus, né? E fez o Asmodeus trabalhar para ele. Prendeu a esposa dele, eu vou falar, vai, porque está num âmbito de ensino, acho que tudo bem. A Lilith, né? E fez a Lilith trabalhar para ele. E, inclusive, fez construir o templo. Então, esse tipo de literatura, inspirado em Salomão e atribuído a Salomão, começou a ser estudado, criada pelos cabalistas práticos, e começou a surgir esse tipo de ritual. A ideia de que eu agora uso amuletos e selos e os sigilos para prender demônios, né? Para amarrar demônios. E aí, inclusive, a ideia, por exemplo, de um anel de Salomão, o selo de Salomão, que muita gente confunde, acha que o selo de Salomão era necessariamente um pergaminho, né? Porque selo, sigilo. Não, a ideia era que era um anel, tá? Que o Salomão usaria. Claro, como a gente não tem o anel, eu reproduzo o anel num pergaminho, tal, tal, tal. E aí, enfim, entram em algumas questões que eu também não quero entrar em técnica, porque não é uma aula disso, né? Mas, por exemplo, quando eu falei que a Goécia vai deturpar muita coisa, né? Tem gente que fala assim, o selo de Salomão era o pentagrama. Não, não é o pentagrama, né? Muito disso, dessa ideia de que é o pentagrama, a gente sabe que surgiu na ideia de, sei lá, da cabala cristã para frente, de Pico della Mirandola para frente, tá? O selo de Salomão, segundo a tradição hebraica cabalística, é o hexagrama, né? O que a gente chama de estrela de Davi. Esse é o selo que você tem que usar quando a gente vai falar, por exemplo, de um círculo de proteção, que a gente já falou essa semana e tudo mais. Bom, então você começa a ter os cabalistas práticos ali da Idade Média se envolvendo nesse tipo de ritual. Claro, ainda se envolve em Sefer Yetzirah, se envolve em Ehalot, mas também agora nesses rituais. Bom, e aí a gente começa a ter também, claro, a história de como isso começa a dar errado, né? E começa a surgir um medo de que essa informação se divulgue grandemente e as pessoas comecem a utilizar de modo errado. Bom, isso na verdade sempre teve, tá? Na época da Ihalot, também era de uso restrito. Essas técnicas que ensinam você a usar o nome de Deus, ir para os céus e fazer esse tipo de coisa.
O Sefer Yetzirah e a criação do Golem também não era uma literatura amplamente difundida, né? Só que ali você, digamos, nem tinha que esconder muito, porque vamos lembrar, grande parte da população era naturalmente analfabeta, não era uma população que estudava, eram outros tempos, né? Quando a gente chega na Idade Média, é outro nível de educação, de cultura, tá? Enfim. E aí você começa a ter restrições ao estudo, né, da cabala, da cabala prática, você começa a fazer esse estudo mais oculto. E começa a pôr algumas coisas do tipo, olha, cuidado, estudar isso não é muito recomendado, tal, tal, tal. E começa a surgir, como eu falava, histórias. Então, eu queria contar, em particular, a história de um cabalista muito famoso, pelo menos no meio da Cabalá, talvez fora do meio da Cabalá não, mas que ele vai definir muito de como a Cabalá prática se molda dessa época para frente. Eu vou contar a história, a gente sabe que muito dela é verdade, mas muito dela também tem floreios, como, né, costuma acontecer. Então tem um cabalista chamado Joseph de la Reina, o nome aportuguesado dele. Ele era da Espanha, é Yosef, em hebraico, de la Reina, né, da rainha, né, literalmente isso. Então, a história dele, como eu estava falando, entra aí como meio que um conto de advertência contra o uso indevido da Kabbalah, né? Ou particularmente da Kabbalah prática. Bom, o que aconteceu? Ele era um cabalista espanhol, então ali já do século XV, aquela época de ouro que a gente chama de Portugal e Espanha, onde judeus e muçulmanos viviam super bem, tal. E ele era conhecido por assim ser um cara de muito nível, tá? Não estamos falando de um cara fraco, não. Ele tinha profunda erudição, extremo domínio da Kabbalah, e chegou um momento da vida que, movido por todo esse conhecimento que ele tinha, o de la Reina, ele, assim, vocês sabem fazer aqui um pequeno preâmbulo, que no judaísmo e na Kabbalah é muito importante a ideia da redenção, né? Ao contrário, por exemplo, do cristianismo, que acredita que o Messias já chegou e que vai voltar, né? Que tem uma segunda volta, o judaísmo e a Kabbalah acreditam que ainda não veio e a gente está esperando o Messias vir. Então, tem uma infinidade de rituais no judaísmo e na Kabbalah que é tentando trazer o Messias, apressar a vinda do Messias, esperar que o Messias chegue. Bom, e o de la Reina, então, com toda essa erudição e esse conhecimento de Kabbalah que ele tinha, ele resolveu que ele ia tentar acelerar a redenção. Ele ia tentar alcançar a redenção da humanidade usando a Kabbalah prática, usando o conhecimento de Kabbalah que ele tinha. Então, a ideia dele era, no fundo, extremamente altruísta, extremamente nobre. Ele acreditou que ele poderia antecipar a chegada do Messias, e libertar a humanidade. Por quê? Porque quando chega o Messias, você não tem mais sofrimento, não tem mais doença, não tem mais morte, né? Você vai redimir a humanidade. Bom, e aí, nessa sua ambição, o que aconteceu? O de la Reina, usando a Kabbalah prática dessa época que eu estou falando, que é essa alta magia, vamos chamar de Goécia, tá? Tentou capturar o Asmodeus, o rei dos demônios, o mesmo que o Salomão capturou para construir o templo. E ele capturou o Asmodeus e a rainha do Asmodeus, a Lilith, tá? Então, isso tem relatos de que ele realmente fez. Ele tinha o cacife para isso, ele sabia fazer. E ele acreditava, então, o de la Reina, que esse era o meio de, controlando esses seres poderosos, ele ia ou obter a informação necessária para conseguir alcançar a redenção, ou pelo menos influenciar o curso dos eventos ali da história para apressar a chegada da era messiânica. Por exemplo, alguns indícios, tem ali um próprio diário do de la Reina, a gente não sabe quanto é verdadeiro ou não, mas que ele achava que ele podia talvez influenciar os próprios reis da época, de Portugal, Espanha, né, alguns outros reis. Enfim, ele achou que com Asmodeus e com a Lilith ele ia conseguir fazer alguma coisa. Só que aí aquelas histórias, né, trágicas, e aqui que entra um pouco do floreio e um pouco da verdade. A busca do de la Reina por esse poder, de certo modo, ainda que um poder altruísta, levou ele por um caminho perigoso. Quando ele começou a trabalhar com essas entidades demoníacas, ele meio que sucumbiu à tentação ali, sei lá, algo subiu a cabeça, não sei. E ele se desviou dos princípios éticos que eu mencionei no começo do vídeo. Ao contrário de uma pessoa que está trabalhando com magia puramente, né? Dentro da Kabbalah você tem alguns princípios éticos para seguir, né? Você tem que manter algum grau de piedade, que a gente vai falar disso daqui a pouco. Bom, e aí, quando ele viu que a coisa começou a desandar por algum motivo, ele entrou num desespero, ele entrou numa frustração, ele cedeu à força da treva, porque isso você não pode fazer quando você está trabalhando com forças negativas. Quando você se frustra, quando você se desespera, quando você fica triste, é como se você abrisse uma porta para as forças te dominarem, né? Elas sugam
essa energia negativa em você. Então, quando você vai trabalhar com forças do mal, você tem que estar muito sólido, né? Você tem que estar muito positivo, vamos dizer assim, para elas não te atacarem. É, e aí, nesse momento, ele sucumbiu. Ele se tornou, em espanhol, um hechiceiro maligno, um feiticeiro maligno. Aí, realmente, ele não é mais um cabalista prático. Aí, ele se tornou um mago negro, tá? Então, o que aconteceu? Diz a tradição. Então, de novo, aí agora entram os floreios. Quando ele teria chamado a Lilith e invocado e prendido ela, ele conseguiu prender, a Lilith seduziu ele, como é normal ela fazer, né? Ela vem como uma mulher extremamente bela, extremamente sedutora, e ela seduziu ele como amante mesmo. E ele teve relação com ela, ou algum tipo de envolvimento com ela. Bom, e aí a ideia do de la Reina, como eu falei, era o seguinte: sequestrar a rainha da Grécia, veja, já depois de envolvido com a Lilith, tá? Agora já atuando como um feiticeiro maligno. Ele, influenciado pela Lilith, ele quis enviar espíritos descendentes da Lilith, né, espíritos que vão obedecer a ele, para sequestrar a rainha da Grécia na época, seduzir a rainha da Grécia por várias noites, disfarçado ali num sonho, né? Ou seja, invadir os sonhos da rainha da Grécia e fazer, como eu falei, a rainha da Grécia mudar o curso da história, por algum motivo. Salvar o povo da Inquisição, enfim, não vou entrar em detalhes históricos, né? Agora, no final das contas, o que diz que aconteceu na história? O marido da rainha da Grécia percebe esse estratagema, convoca os próprios magos ali da época, interrogam os espíritos de la Rainha, os magos conseguem saber que a rainha está sendo assediada ali nos sonhos, eles conseguem, digamos, interrogar esses espíritos, e os espíritos confessam, nós estamos sendo mandados, ou estamos assediando a rainha, a mando do de la Reina, né, do Youssef de la Reina, que está lá na Espanha. Bom, aí o rei da Grécia manda chamar o de la Reina para ser capturado, e quando o De La Rainha percebe o destino dele, que ali ele realmente já tinha se perdido, se envolvido com a Lilith e tal, ele se suicida. A versão mais tradicional é que ele se atira ao mar. Então, percebe que história triste, que história, né, trágica. A gente não sabe o quanto é verdade, o quanto é floreio, mas pelo menos o mote aí a gente sabe que tem uma verdade. Agora, o que importa aqui, por que eu contei essa história para vocês? A história do De La Rainha, ela começa a entrar, como eu falei, como talvez um dos primeiros e maiores lembretes na história da tradição cabalística de que a Kabbalah Maasit, né, a Kabbalah prática, ela tem que ser usada com cautela, com responsabilidade. Enquanto talvez no resto do mundo, ao redor da Kabbalah, você já tinha uma difusão da magia, e aí inclusive a alta magia e a magia natural, mais ou menos como eu falei, se você domina a técnica, vai lá e usa, a Kabbalah ela vai indo num sentido meio oposto, né? Falando assim, não é assim. Você tem que ter a técnica, mas você tem que ser uma pessoa íntegra. Você tem que saber que você não pode sucumbir, né? Você tem que ter cacife. Então, é basicamente falar assim, olha, você quer mexer com coisas pesadas? Não é uma questão que nós vamos te proibir. Pode, vai lá. Só que saiba que quando você mexe com isso, você tem que ter uma estrutura. Você tem que pagar o preço disso. E você consegue pagar o preço? Se você não conseguir, você pode se dar muito mal, né? A coisa pode desandar bastante. Então não é uma questão, como alguns pensam, de moralidade, de coisa assim. Não mexe com o lado negro, não invoca demônios, o judaísmo não permite. Não é essa a questão. Veja, a Kabbalah diz o seguinte: se você estudar uma Goécia, né, como Salomão fazia, e muita gente me pergunta, como é que Salomão invocava demônio? A Kabbalah vai falar, se isso existe, está ali, você pode usar, estuda, usa e beleza. A questão é, só saiba com o que você está mexendo, né? Saiba se você tem a estrutura para isso. Eu vou chamar aqui de cacife. Então, basicamente, vou fazer um paralelo moderno. Você quer estudar, como chama aquilo? Elementos radioativos? Ok, estuda, é um elemento da natureza. Só que saiba que você está lidando com um elemento perigoso. Então você tem que estudar isso num laboratório apropriado, com uma roupa apropriada, senão acontece o que aconteceu com a Marie Curie, né? Infelizmente, que tinha um nível de radiação enorme quando ela morreu, deu um avanço para a ciência maravilhoso, mas ela se prejudicou enorme por isso. Então é isso. Você quer estudar essas forças e trabalhar com essas forças? Ok, só que se precaveja. Então, de novo, não é uma questão de moralidade e ética neste sentido, percebe? É, só saiba com o que você está mexendo. E a maioria das pessoas, aí um adendo meu, não sabe, né? A maioria das pessoas vai brincar com Goécia, vai brincar com sigilo, com invocação, achando que é jogo de amarelinho, né? Achando que é brincar de pular corda.
como eu falei no vídeo aí também anterior, né? Ah, eu invoco qualquer coisa, faço ritual achando que não é nada, e não é bem assim. Então, a história do Delareina vem justamente para mostrar isso, que eu tenho que usar essas coisas com cautela e com responsabilidade. E que, às vezes, mesmo eu sendo um grande erudito, né, trabalhando em mim, eu estou sujeito a erros, né? Que o uso indevido dessas coisas pode me levar a uma queda espiritual. Essa é a questão, né? Bom, e aí por essas e por outras, quando a gente já chega no século XVI, lembra que isso era século XV, a gente vai ter uma grande figura, e muita gente me pergunta isso, uma grande figura da Kabbalah se opondo à Kabbalah prática. De quem que eu estou falando? Isaac Luria, né? Conhecido como Ari ou Arizal. Então, muita gente, é incrível o número de pessoas que me perguntam, inclusive nos vídeos da semana, né, teve esse comentário. Ah, mas por que que então o Arizal proíbe a Kabbalah prática? Por que que o Arizal se opunha a esse tipo de coisa? Um dos motivos, entre outros, é esse, né? O Arizal realmente ele foi um dos maiores cabalistas de todos os tempos, talvez o maior cabalista de todos os tempos, mas ele deixou por escrito, bom, por escrito não, porque ele nunca deixou nada por escrito, foi o aluno dele, né? O Raim Vital. Mas ele dizia claramente, ele proibia os alunos deles, por exemplo, de escrever amuletos, que na época dele já estava uma prática bem comum, né? Os cameot, que eu mencionei essa semana. Ele era totalmente contra. Tá? Um dos motivos é esse, porque ele tinha essa consciência de que era muito fácil a pessoa, digamos, ser seduzida, atraída, isso aí subir a cabeça e a pessoa começar a usar de modo negativo. Em termos do próprio Lúria, ele diz que era muito fácil a pessoa ir para o lado da impureza, é assim que ele chamava. A gente fala na Kabbalah, as clipot, né? Exatamente o que aconteceu com o Delaraína. Quando você está mexendo com essas coisas, de novo, se você não tem a estrutura, é fácil você ir para impureza. Então, repito, não é uma questão de moral, né? Se você sabe que está mexendo com isso e tem estrutura, ok. Mas o Luria acreditava que as pessoas não tinham mais ahn, essa fibra. Tá? O Luria tinha uma visão talvez pessimista da humanidade, a gente pode debater, e ele falava assim: nesta época em que nós vivemos, na época dele, hoje, século XVI, as pessoas não têm mais essa capacidade. E aí ele falava, inclusive, vou fazer aqui a referência um pouco mais técnica, ele diz o seguinte: na época dos sábios do Talmud, eles faziam essas coisas por quê? Porque você tinha o Templo de Jerusalém e o ritual da vaca vermelha, né? Para quem sabe do que eu estou falando, sem entrar em muito detalhe, você tinha meios de se purificar quando você entrava em contato com a clipá. Então, lá você podia fazer uma meditação, ir para os mundos superiores, escrever um amuleto, mexer com um golem, Sefer tirar, porque se alguma coisa desse errado, você tinha um ritual dado por Deus para se purificar, no próprio templo de Jerusalém com a vaca vermelha. Hoje a gente não tem mais. Então, além de você não ter um ritual de purificar, as pessoas não têm mais fibra, né? O Luria realmente acreditava que a humanidade estava indo numa decadência. E aí, como eu falei, veja o Delareina, né? O Luria tinha isso como um aviso, tá? Então, ele proibia as pessoas. É por isso. Agora, a decisão do Luria, né, ou esse decreto, vamos chamar assim, do Luria, primeiro, não é um decreto porque ele não era um sábio que a gente chama de alahista, ele não está definindo a lei, ele era um cabalista, tá? Agora, apesar disso, ele era um grande cabalista. Então, quando um homem como Lúria fala não usem cabala prática, a coisa tem peso, né? Muita gente ouviu e até hoje isso ecoa, tanto que eu falei, muita gente ainda pergunta, né? Ó, se o Lúria falou, tá falado. Agora, apesar disso, a decisão foi muito controversa na época, porque muita gente usava a cabala prática, tá? E, por causa disso, a decisão não vingou totalmente, inclusive com o próprio aluno dele, né, o Raim Vital, que eu falei, que foi o grande transcritor das aulas dele, né, e só chegou o conhecimento do Lúria basicamente por causa do Raim Vital, mas o próprio Raim Vital não segue muito o que o Lúria falou, tá? A gente tem várias evidências de primeira mão. O Raim Vital tem um diário e ele conta, ó, apesar do meu mestre não gostar muito, eu escrevia amuletos, eu fazia quiromancia, né, e ele conta isso. Agora, você pode falar, bom, mas só o Raim Vital, né? Só o Raim Vital fazer isso. Não, a gente depois vai ter, a gente sabe, toda uma tradição que continua usando Cabala prática. Por exemplo, mais para frente a gente vai ter o Baal Shem Tov, né? Famoso fundador do Hassidismo, vai ter o Nachman de Breslav, mais modernamente vai ter o Baba Sali, né? Israel Abu Hatzera, vai ter o Kaduri, né? Então, a gente vai ter grandes cabalistas que vão continuar usando Cabala prática, tá? Então, a questão do Lúria é, ele dá, digamos, um alerta, mas não é um decreto proibitivo, né? Ok. Bom, agora, eu estou falando aí de outros cabalistas, né? Me lembrei de outro, e acho que é importante a gente pôr agora aqui na história, para a gente também completar esse quadro da Cabala prática, né? Que é o famoso Shabtai Tzvi, né?
O Shabtai Tzvi, ele é muito interessante porque ele vem tanto num quadro de cabalista prático, como outro alerta para o mundo da Kabbalah, né? Não vou entrar muito na história dele, senão também a gente fica muito tempo. Acho que esse vídeo, se bobear, vai dar 2 horas. Mas vamos lembrar aqui. O Shabtai Tzvi, basicamente, o que acontece? Ele era um cabalista prático de altíssimo nível. Também existem vários relatos super fidedignos de que ele era capaz de realizar vários milagres, curas e, enfim, né, várias coisas. E o que acontece no final ali da história do Shabtai Tzvi? Ele é interpelado por um líder muçulmano, né, da época, tipo um sultão ali, que pressiona ele e fala assim, olha, você está causando muito problema aqui nas terras onde você anda, e eu vou te dar aí uma decisão. Ou você vai ser morto, porque você está causando problema, ou você se converte ao islamismo. E ele resolve se converter. E quando ele faz isso, ele já está numa época que ele tem um monte de seguidores, né? E um monte de gente vai com ele para o islamismo. E o judaísmo fica extremamente abalado. Agora, não só esse é o problema, o Shabtai Tzvi, ele é conhecido por entrar num problema que é muito comum no judaísmo, que é o do falso Messias. Chega uma época que o Shabtai Tzvi, ele já está tão, de novo, poderoso, com tanto conhecimento e fazendo tantos milagres, né? Que ele começa a acreditar que ele é o Messias. E ele tem, inclusive, um profeta que o acompanha, que é o Natan de Gaza, e que começa também a fazer esse tipo de afirmação, né? E espalhar por todos os lados que ele é o Messias. Inclusive, foi isso que irritou um pouco esse sultão muçulmano, né? Ó, você está aí falando que é o Messias, não é assim, ou eu te mato, né? Ou você se converte. Enfim, e aí surge esse problema que eu falei que também é um pouco comum no seio judaico, né? De aparecerem os falsos Messias, pessoas que têm alguma conexão, alguma sutileza e acham que é o Messias. Bom, e aqui eu aproveito para pegar a história do Shabtai Tzvi com a história do Delareina para já colocar dois problemas muito comuns na Kabbalah prática. Em todos os vídeos eu tentei colocar problemas das linhas, né, de magia. Na Kabbalah prática a gente já pode pôr certamente esses dois, né? Um deles é a pessoa se envolve com a Kabbalah prática e ela é dominada pela energia da impureza, né? Ela começa a se envolver ali e ela não tem a estrutura para lidar com aquilo. E a segunda, ao longo da tradição, isso foi chamado assim como enlouquecer. Do tipo, ó, não se envolve com Kabbalah porque estudar Kabbalah enlouquece. Em geral, não se fala da Kabbalah teórica, se fala da Kabbalah prática. E quando vem essa ideia de, ó, enlouquece, é por ideias como essa do Shabtai Tzvi. Ó, você vai começar a achar que você é o Messias, né? Se você começar a mudar a realidade, fazer milagres, alterar a vida das pessoas, você vai começar a achar que é o Messias, isso é ideia de louco, então fica longe disso, né? Não é bom que você comece a se meter por aí. Então, realmente são dois problemas que acontecem. Eu já vi acontecer com muita gente, a pessoa começa a delirar um pouquinho, começa a ir para o lado do mal. São dois problemas muito sérios que qualquer estudante de Kabbalah tem que ter em conta, não tanto da Kabbalah teórica, só que mais da Kabbalah prática, tá? Bom, e aí, talvez avançando aqui um pouco para falar de mais alguns ramos da Kabbalah prática que existem, e depois eu queria falar um pouco de outras coisas mais técnicas, né? Tipo, como é que são feitos os rituais, as características de um cabalista prático que eu mencionei e as proibições, tá? Bom, aí isso aqui a gente estava falando do século já 16, né? Shabtai Tzvi já é quase indo para o 17. Mais para frente, a gente entra, ainda temos aí a ideia de Kabbalah prática, só que ela ganha, digamos, um break, ela dá uma parada, tá? Ela fica um pouco mais oculta. A partir do século 17, 18, a gente entra, por exemplo, a grande escola que surge daí para frente é o Hassidismo, né? E o Hassidismo, o fundador é o Baal Shem Tov, que eu mencionei. O Baal Shem Tov era, aliás, conhecido por ser um milagreiro, né? Por fazer todos os tipos de milagre que a gente falou, curas, conseguir ler a mente de uma pessoa, saber de coisas, né? Juntar tal, tal, tal. Mas depois do Baal Shem Tov, por exemplo, você vem com uma tendência a ler tudo isso que a Kabbalah prática usava como uma psicologização, sabe? Falar assim, não, tudo isso é invenção, uma psicologia. Aliás, vou falar aqui uma frase um pouco, talvez polêmica e controversa, mas vocês vão entender. Lembra que no vídeo da magia do caos foi, né? Eu falei assim, olha, tudo que vem de 1750 para frente, basicamente, né, na Idade Moderna, pós-moderna e desconstrução, não vale muita coisa, pode jogar no lixo. E eu falei, inclusive sistemas religiosos, tal, tal, tal. Aqui estou falando disso também, tá? Essa tendência, por exemplo, que o racidismo veio aqui para frente, né? Então, eu não estou fazendo crítica só fora do judaísmo, né?
uma tendência, tendências modernas, como o racidismo, né? Essas correntes modernas que vêm, releem a tradição e param, tiram o valor da tradição, né? E falam assim, não, tudo isso aí é psicologia, né? Tudo isso aí é símbolo. Eu acho de uma tristeza, né? Perde todo o valor da tradição. Então, não sei se algumas pessoas sabem, eu fui racídico, eu tenho ligações com a linha racídica, minha formação inicial é racídica, mas depois eu me afastei, enfim. E o racidismo entra nessa, né? Uma das tendências do mundo moderno é essa, psicologizar tudo, né? A alquimia é só psicologização. A Kabbalah é psicologização. A astrologia é psicologização, né? Então, eu vou ler ali tudo como símbolos arquetípicos, metafóricos, não sei o quê. Enfim, é a coisa que eu falei do 1750 para frente. Bom, então, dali para frente, a Kabbalah prática ela realmente ficou muito apagada, e aí poucas pessoas seguiam realmente a tradição. Isso ficou um pouco mais no mundo sefaradita, né? Há tanto que você tem alguns sábios, como eu falei, Baba Sali e Kaduri, tá? Que vem de regiões como Iêmen, né? Como Marrocos, e ali a tradição ficou um pouco mais eh, preservada, um pouco mais guardada, tá? Bom, vamos então, como eu falei, agora que a gente já fez aí quase que um quadro histórico, né, de como surgiu a Kabbalah, a prática, alguns métodos delas, tal, né, falar um pouco de coisas que se usa, como é que é talvez um ritual típico, né, de Kabbalah prática, e isso vai também ajudar a entender a diferença, por exemplo, de um ritual mágico puramente, né? Bom, então a primeira coisa, geralmente um ritual de Kabbalah prático envolve um preparo no sentido que eu preciso me purificar para poder fazer aquilo que eu vou fazer, porque eu vou trabalhar com energias extremamente sutis, né? Então, em geral, se fala aí de um preparo de 3 dias, tá? E normalmente envolve algum tipo de jejum, tá? Alguma limpeza ritual, né? Que é o mikveh, para quem conhece, uma imersão em águas puras, e no mínimo alguma abstenção de alguma atividade, né? Então, por exemplo, você fica sem trabalhar, você fica talvez estudando mais Torá, alguma coisa assim, quando o jejum já não é necessário, né? E também, às vezes, você já faz ali alguma meditação, recita alguma oração, algum salmo específico durante esse período de 3 dias. Segundo ponto importante nos rituais de Kabbalah prática é o timing, né? Você saber exatamente quando que você tem que fazer. E, em geral, para isso, você usa até astrologia, né? Que também é outra coisa que as pessoas perguntam. Ah, mas pode usar astrologia, né? Tal, tal, tal. Bom, no mínimo, às vezes, mesmo quando você não precisa usar astrologia, para diferenciar noite e manhã, né? É totalmente diferente um ritual feito à noite, que você tem umas energias que a gente chama de Gevurot, e feito de manhã. Então, no mínimo isso. Mas às vezes algo bem mais preciso, e de novo, eu falei de um livro como Picatrix, né? Então, se você precisa escrever um amuleto, por exemplo, muitas vezes você tem que ser assim minucioso na questão de minutos. Saber quando que tal planeta vai estar em tal lugar, a Lua vai estar em tal mansão lunar, né? Tem que ser algo bem preciso. Bom, aí geralmente você pode ter uma invocação, geralmente você tem, tá? Você usa, como eu falei, um amuleto. O amuleto geralmente tem um nome de Deus, ou mais de um nome de Deus. Você pode invocar um anjo, você pode fazer uma passagem bíblica, tá? Aí você faz o seu pedido e, em geral, com o nome da pessoa para quem você está trabalhando. Se for para alguém, né? Ou se for para você. O nome da pessoa, geralmente, você põe com o nome da mãe, né? Então, ó, estou fazendo esse trabalho de cabala prática para fulano de tal, filho de fulano de tal, né? E às vezes você também faz isso, é muito comum na Kabbalah usar múltiplos, né? De, por exemplo, 3, 7, 9 números relevantes, é a ideia de números cabalísticos, né? Que o pessoal pergunta, eu costumo brincar. Todo número é cabalístico. Alguém me pergunta assim, o 7 é um número cabalístico? Todo número é. Mas sim, você tem alguns números que você usa, então você faz 3 vezes o pedido, 7 vezes o pedido, escreve 9 vezes o nome da pessoa, né? Alguma coisa assim. Dependendo do ritual, a gente falou isso na magia apotropaica. Você pode precisar usar um cuspe para proteger. Às vezes você faz antes e depois do ritual, né? Você dá uma blindada. Às vezes você usa círculos de proteção, tá? Dependendo, com o hexagrama que eu falei, com a estrela de Davi. Às vezes para proteger a si e ao consulente, né? A pessoa que você está ajudando. Muito comum na Kabbalah prática você ter que usar os chamados objetos virgens, né? Você não vai usar coisas que você já usou várias vezes. Você compra para aquele fim. E às vezes você não pode comprar, você tem que achar, pegar na natureza. Então, por exemplo, é muito comum para você escrever amuleto, você tem que usar pergaminho e tinta, né? Você não faz com caneta e papel. Então, tem que ser um pergaminho virgem, que nunca foi usado, uma tinta virgem,
tá? Água virgem, né? Água de fonte natural. Às vezes os utensílios têm que ser virgem, o recipiente onde você põe a tinta, tal, tal, tal. Bom, aí você tem também outras técnicas, né? Você tem como buscar sinais de magia, por exemplo, você pode usar o próprio mapa astral, às vezes uma, sei lá, uma roupa rasgada que a pessoa tem, a mesa usada da pessoa, às vezes danificada, indica magia, né? Você tem coisas que você pode fazer para também te dar direcionamento, são pistas que, digamos, o universo te dá para você saber como atuar com aquela pessoa que você está tentando ajudar. Indo talvez aqui para os finalmente do vídeo, embora ainda tenha algumas coisas que eu quero falar, eu mencionei que eu queria falar com vocês das qualidades de um cabalista prático, né? Tem um livro muito famoso, só que, embora difícil de achar, famoso de novo, para quem mexe com cabala prática, né? Não é um Harry Potter da vida. É um livro do século XI chamado Sefer Yuhassin Megillat Ahimas. É o livro do Pergaminho de Ahimas, que é o nome do autor, né? E ele conta a vida de alguns Baalei Shem, né? E eu não falei muito desse nome, desculpa, vou falar agora. Baal Shem é geralmente o nome, não é unanimidade, mas é muito comum dar esse nome para um cabalista prático. Então, quando o fundador do Hassidismo, por exemplo, Baal Shem Tov, chama assim, isso não é o nome dele, isso é um título, né? Baal Shem Tov significa literalmente o mestre do bom nome. Tá? E qualquer cabalista prático pode ser chamado Baal Shem. Ele é o mestre do nome. Em que sentido? Como eu falei, ele é o mestre do nome de Deus. Ele tem o nome de Deus. Ele sabe usar o nome de Deus. Tá? Então, Baalei Shem, que eu falei, esse livro fala de Baalei Shem, ele fala de vários cabalistas práticos que tinha na Itália no século X e XI. Então, esse Sefer Yuhassim Megillat Ahimas menciona sobre isso. Bom, então, além de contar um pouco da vida de alguns cabalistas práticos, ele conta das qualidades ali dos Baalei Shem, né? Eu vou começar talvez falando das qualidades, depois eu conto de alguns casos interessantes que esse livro traz. Então, assim, vamos começar talvez pelo lado negativo, né? Que também eu acho que é interessante a gente trazer a realidade como é e não só dourar a pílula, né? Hoje em dia, né? E tinha também na antiguidade, mas eu vou falar hoje em dia que é o que eu conheço. Vamos falar sinceramente, tem cabalista prático que não tem nada das qualidades que eu vou falar aqui, tá? Já estamos num ambiente, de novo, de modernidade, já estamos num ambiente de, sei lá, de mídia, de internet, não sei o quê. Então, assim, tem gente por aí que se vende como cabalista prático, e me desculpe, charlatão total, tá? É gente com falcatrua, interessado em dinheiro, que é marketing puro, tá? Em especial em Israel. É mais difícil achar isso fora de Israel, talvez nos Estados Unidos, não sei. Mas acho que não se propagou tanto. Mas por que eu faço esse tipo de alerta? Cuidado, porque, como sempre, a gente às vezes vira vítima desse tipo de pessoa. A gente às vezes está num momento de dificuldade na vida, de vulnerabilidade, a gente, né, tá ali mais sensível, vai buscar qualquer tipo de ajuda e cai na mão de uns caras desse que às vezes tem ali lábia, né? Eles sabem explorar essa nossa vulnerabilidade. Então, assim, esse aqui deve ser um homem santo, né? Esse aqui deve ser um tzadik. Ele mora em Jerusalém, ele está a 2 passos do Muro das Lamentações. Gente, às vezes não quer dizer nada, tá? O cara pode morar em Jerusalém, a 2 passos do Muro da Lamentação e ser um picareta, sem vergonha. Tá cheio de casos de escândalo, é que vocês às vezes não têm acesso, né? À mídia israelense, obviamente, mas tá cheio de rabino picareta, cheio de cabalista prático, entre aspas, que não é cabalista prático. Então, cuidado. Hoje já tem um monte de gente que deveria ser humilde mexendo com a Kabbalah e não é, tem um ego tamanho de um bonde, igual eu falei lá dos magos cerimoniais, tá? Tem casos, inclusive, infelizmente, de abuso sexual, que nem a gente já falou também de outros casos aqui. A pessoa, né, chama você e fala que tem que fazer um ritual, na hora do ritual, abuso. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? Não é um mar de rosas. Agora, o ideal, né, que esse livro, Sefer Yuhassin Megillat Ahimas, fala. Um Baal Shem, antes de mais nada, bom, começa o livro dizendo, ele geralmente é o que a gente chama em hebraico uma boa presença. É uma pessoa que quando você está diante dela e ela está diante de você, você sente algo bom, né? Não é necessariamente algo bom no sentido espiritual, tá? Mas assim, é uma pessoa minimamente agradável. Você sente que tem algo ali diferente, a presença é gostosa, né? Uma pessoa que tem algo diferente. Não sei como explicar muito bem essa boa presença, mas acho que é
talvez mais autoexplicativo. Um Baal Shem, baseado em tudo que a gente falou, tem que ser uma pessoa pia, né? O que é pia? Uma pessoa ligada com os valores religiosos. Veja, de novo, não estou falando que ela precisa ser, andar, por exemplo, rabino de preto, não sei o quê. Ela precisa ser ligada aos valores espirituais, tá? Ela precisa ter o mínimo de conexão, né, espiritual religiosa. Essa é a ideia. Ela tem que ser uma pessoa temente aos céus, como às vezes a gente fala em hebraico, né? Irat Shamayim, com temor aos céus. Tem que ser, segundo esse livro, pelo menos, um estudioso. Não dá para você ser uma pessoa que consegue realizar esse tipo de mudança da natureza sendo um ignorante. Tá? Pode ser que você está usando outros tipos de conhecimento, a gente já falou. Pode ser que você conheça magia natural. Pode ser que você tenha, por exemplo, você saiba simpatias, você saiba medicina popular. E também legal, também é um tipo de sabedoria. Mas para esse tipo de cabala que nós estamos falando, cabala prática, é estudo. É meter a cara nos livros, né? É algo que você precisa ser realmente um erudito nesse sentido, tá? E, ligado a isso, você precisa ter acesso a conhecimentos secretos. Não é um estudo que você tem na Torá, né? Não é vou na livraria, compro o Gênesis, a Deuteronômio e ali eu vou aprender. É algo que você acessa de maneira mais secreta. Você precisa ter acesso a um mestre, talvez algum nível de revelação divina, de canalização. Aliás, a gente não falou aqui, a ideia do Magid, né? Às vezes você tem um guia espiritual que te passa essas informações. Não é... Então, é um erudito, mas também erudito em coisas secretas, né? Em coisas ocultas. O livro também diz que essa pessoa tem que ser boa em autodisciplina. O que é essa ideia de autodisciplina? Uma pessoa que consegue controlar seus impulsos e seus desejos, né? Não é uma pessoa afoita, não é uma pessoa que cede às vontades, os impulsos. Ela sabe, ela tem autocontrole, né? Autodisciplina, autocontrole, é a mesma ideia. Depois, é uma pessoa que, obviamente, sabe usar os nomes de Deus, Baal Shem significa isso, e que faz isso com cuidado e com respeito, não faz isso de qualquer modo, né? Então, ela trabalha como se estivesse trabalhando, como eu falei, com um elemento ali radioativo, sabendo que é algo extremamente delicado, precioso, perigoso, que um erro pode dar muito problema, né? É uma pessoa que não abusa do poder, né? E ela não usa aquilo para fins egóicos, para ganho pessoal, para coisas erradas, né? Então ela tem também aí um senso de ego, eu diria, equilibrado, tá? Depois, ela geralmente tem que ser uma pessoa que está disposta, ou pelo menos ela está ciente dos riscos envolvidos, como eu falei. Ela pode, muitas vezes, sei lá, por exemplo, um risco que a tradição diz é, você pode sofrer zombaria. Pelo simples fato de você estar trabalhando com isso, muitas vezes você não vai ser compreendido, né? Os outros vão te atacar, os outros vão falar que você está fazendo besteira, que você está violando alguma lei, tá? E você tem que estar disposto a isso, se você está indo por esse caminho. Agora, riscos no trabalho também você pode ter riscos físicos por estar trabalhando com isso, porque você está trabalhando com coisa perigosa. Você pode ter riscos mentais, tá? Dependendo do caso, a morte, se você fizer alguma besteira, né? Então, aquilo que eu falei, você tem que saber que você está mexendo com coisa perigosa, tá? Em especial se realmente você for invocar algumas forças mais poderosas, como anjos e demônios, tá? Então, você tem que saber o que você vai mexer e se você está disposto a mexer com aquilo, se você está com preparo para aquilo, tá? E aí o livro fala, não é exatamente algo que precisa ocorrer, mas que geralmente ocorre. Geralmente o Baal Shem, ele tinha algo de excêntrico, né? Então, assim, ou a roupa, o jeito que ele se vestia, ou o jeito que esse Baal Shem tinha de, sei lá, ir e vir, parece que ele desaparecia, ou, assim, algum traço de personalidade, parece que ele talvez não seguia muito as convenções sociais, sei lá, ou às vezes era um prodígio desde pequeno. Tem algo que chama atenção no Baal Shem, né? Ele se destaca do meio por algum motivo. Ele tem alguma coisa de excentricidade. Não no mau sentido, né? Mas no fato de que ele está num outro nível de conexão, né? Então ele não é um ser humano muito normal nesse sentido. Bom, e aqui eu dei uma pausa para realmente irmos para o final do vídeo, e eu peguei uma listinha, porque essa eu não sabia de cabeça, para a gente terminar o vídeo falando daquilo. O que é proibido e o que é permitido, né? Pela Torá, segundo a Cabala Prática e tudo mais. Óbvio, eu não vou dar uma resposta abrangente, né? Eu vou tentar comprimir,
Depois, se qualquer coisa tiver mais interesse, eu respondo nos comentários e perguntas. Mas a essência de como isso funciona, acho que ficou claro ao longo do vídeo. A ideia é o seguinte: o que que você não pode fazer em termos de cabala prática que infligiria, inclusive, o problema da Torá? Qualquer ato que você vai fazer sem uma ajuda divina ou sem se basear em algo divino, você não pode. Se você vai fazer algo que você não vai usar um nome de Deus, que você não vai usar um anjo, né? Que você não está usando o poder divino, é proibido. Por exemplo, tá? Vou dar aqui um pequeno caso, daqui a pouco até a gente menciona outros. Se você vai usar só o que a gente chamou nos vídeos de magia natural, a magia simpática, tá? Pode ser um problema para a prática. Por quê? Porque a magia simpática você está usando um objeto que evoca uma força. E não tem Deus no meio, digamos, né? Então, quando eu falei, por exemplo, que uma rosa representa o amor, aí você faz um trabalho em cima da rosa para evocar o amor. Você não usou um anjo, você não usou o nome de Deus, percebe? Você não usou nada disso. Pode ser um problema. Outro exemplo, tá? Que eu não vou aqui entrar em detalhes, aliás, a gente nem falou disso. Voodoo, né? O que que é o voodoo? Você põe um bonequinho para representar uma pessoa. E aí o que você faz no boneco acontece na pessoa. Isso pode ser um problema, porque você não está pondo Deus no meio, tá? Depois, tudo que produz só um efeito material no sentido de executar um ato. Não sei se isso não é muito fácil explicar, mas em hebraico chama assim, manipular a essência interna da coisa. Talvez em português seria o transmutar a coisa, né? Então, por exemplo, eu pego algo e faço esse algo virar outro algo. É algo meio alquímico, tá? Isso pela Kabbalah prática é proibido, tá? Então, um exemplo clássico, e aí não é proibido porque foi feito a mando de Deus, é o cajado de Moisés, quando ele vira uma cobra, tá? Se não fosse feito a mando de Deus, seria proibido. Se realmente o Moisés fizesse como ato de magia, e aí a gente discutiu que ele não é mago, isso seria proibido, tá? Então aparece dentro desse contexto. Bom, o que mais é proibido? Você usar, claro, o nome divino para qualquer coisa, vamos chamar imprópria. Então, para alguma imoralidade, para alguma negatividade, né? Para, sei lá, para alguma coisa impura, tá? Você está misturando domínios, tá? Agora, a gente entra no próximo ponto. Quer dizer que eu não posso usar algo impuro? Não, a gente falou disso. Posso usar demônios, tal, tal, tal? Pode. Então, assim, aí a gente entra na questão da magia negra, que nem vou tentar definir o termo, porque tem várias problemáticas com isso. Mas o seguinte, como é que funciona magia negra e nomes impuros? A princípio, você não pode usar. Essa é a lógica. Mas você pode estudar, não tem problema nenhum você conhecer essas coisas, e você pode aplicar eventualmente, por quê? Qual que é a ideia? Às vezes você precisa combater essas forças. Então, você não deve ter, digamos, o hábito. Então, a Kabbalah fala assim: você não deve praticar, mas você pode aplicar. Percebe a diferença? Você não deve ter isso como uma rotina. Ah, todo dia eu vou fazer um ritual, vou fazer disso meu lifestyle, né, meu estilo de vida. Mas eu posso estudar e usar se preciso. Por quê? Porque tem outras gentes que usam. Então, como a gente falou, sei lá, ao longo da semana, tem gente que está usando a Goécia, tá? Tem gente que está usando o Lemegeton, tal, tal, tal. Então, nada impede que eu, como cabalista prático, estude o Lemegeton, conheça todos os demônios lá, todos os sigilos, papapá, e se eu achar necessário, empregue para contra-efetuar, contra-bater, sei lá o termo, alguém que esteja usando. Só que não vai ser o que eu vou usar constantemente, porque eu considero aquilo forças de impureza, clipote, magia negra, tá? Então, é assim que funciona. Pode, mas não pode, percebe? Num contexto limitado, pode. Agora, também vou ser sincero, como eu falei, não vou dourar a pílula, como muitas vezes nos livros de Kabbalah ao longo dos séculos, as coisas eram impressas juntas, né? Você tinha ao lado de coisas permitidas de Kabbalah prática essas partes, muitas vezes acabava passando e você nem sempre consegue diferenciar ao certo, né? O que é permitido ou não. Na própria trilogia de Kabbalah prática que eu lancei, para quem já viu esses livros que eu lancei, né? Espada de Moisés, Sefer Maser Raziel, não. Essa é a minha ordem de Kabbalah prática. A Espada de Moisés, o Livro dos Segredos e o Anjo Raziel são livros clássicos de Kabbalah prática, e ali às vezes tem uma mistura de receitas, né? Você não sabe exatamente o que é, quem que você está chamando, quem que não está chamando.
Então, às vezes, tem uma mistura de informações, tá? Bom, por outro lado, o que, que é permitido? Então, obviamente, tudo que invoca Deus ou forças poderosas do lado de Deus, do tipo anjos, tá? Tudo que se baseia no uso de nome divino. Agora, lembrando, e aí com isso eu vou voltar ao início do vídeo e encerrar. Dentro de uma ideia mental que vai importar, né? O conceito mental o cerne da coisa o poder é de Deus e não do humano. É isso que vai diferenciar o mago cabalista, que a gente falou que não é mago, né? O cabalista prático dos outros magos. A ideia que o cabalista prático sempre tem que ter é o seguinte: o mérito do mortal que está usando a cabala prática, no máximo é o quê? Ele é uma pessoa pia, ele tem alguma virtude, claro, porque poder fazer isso é uma virtude, e ele tem o conhecimento. Legal. Mas o mérito dele acaba por aí. Ponto. Então ele está ligado a um sistema religioso, ele tem aí valores morais e éticos, ele tem a virtude de poder executar, é uma honra poder fazer isso, e ele tem o conhecimento. Pronto. O poder é de Deus. A força para manipular a natureza é de Deus. Na hora que o cabalista começa a inverter isso e achar que é dele, que o poder é dele, que a força é dele, ele caiu, ele já não é cabalista prático. Aí ele realmente está indo para uma jornada de viagem no ego, uma piração, né? Aí errou, né? Então é isso que talvez mais diferencia o que eu chamei de magia para teurgia, né? Você ficar sempre lembrando do poder divino acima de você. E você então está dentro de um sistema que te dá esses parâmetros, né? Essas regras e esse condicionamento. E aí, como eu falei, definir toda a sua prática, o seu trabalho interno de mudança, e não só focar na técnica e aprender a mudar o mundo, mas focar também internamente o que você tem que cuidar como pessoa, e por aí vai. Bom, gente, o vídeo deve ter ficado enorme, né? Eu comecei a gravar às 5 e pouco da manhã, já são 6 e meia. Espero que vocês gostem. Como sempre, deixem os comentários, perguntas dentro do possível eu vou responder, pelo menos até o Shabat e qualquer coisa na segunda-feira. Lembrando, são aqui, claro, opiniões. É uma aula teórica, mas opiniões. Então fiquem à vontade para debater. Não é a voz da verdade falando. Enfim, desculpa se o vídeo ficou longo para quem não gosta, mas espero que os que gostam aproveitem. E é isso. Espero que tenham gostado da semana como um todo, essa semana especial de magia. Eventualmente, Shabbat Shalom, um excelente dia a todos e tudo de bom. Um beijo enorme. Tchau, tchau.